Muito bem, então aqui eu preparei o slide para vocês, continuando o nosso estudo, né, sobre software, que nesse segundo trimestre agora vamos falar sobre software, já foi sobre hardware no trimestre passado. E software a gente viu que ele pode ser dividido em software básico, utilitário e aplicativo. E na aula anterior falamos um pouco sobre sistema operacional, que é um software básico. Dentro do software básico, classifica-se também os tradutores. O que são os tradutores? Os tradutores se subdividem ainda em montador, compilador e interpretador. Né? Seria o que a gente chama mais de linguagem de programação, mas tem uma diferença no conceito, né? Entre tradutor, exatamente, e linguagem de programação. Nesse slide aqui está o conceito. O que é um tradutor exatamente? Programas responsáveis pela transformação de uma linguagem de programação em uma linguagem de máquina. Então é aquele programa, aquele software, né, que pega todos os símbolos que você escreveu lá na linguagem de programação, traduz ele para a linguagem de máquina, ou seja, a linguagem binária, onde realmente vai ser executado. E a linguagem de programação propriamente dita é um conjunto de símbolos, vocabulário e regras, que é a gramática, que especificam como transmitir informações entre o usuário e o computador. Então é aquele conjunto de comandos, símbolos que a gente utiliza para pedir para ser executado posteriormente, aquele script nosso, né, onde vai ser seguido pelo computador depois. Mas primeiro precisa ser traduzido, precisa ser transformado em linguagem de máquina para aí sim ser executado. E o trabalho, quem faz esse trabalho é então o tradutor. Aqui tem um esquema que fala sobre primeira geração de linguagem, né? Segunda geração de linguagem e terceira geração de linguagem. Bem, a primeira geração de linguagem seria a própria linguagem de máquina. Né? A linguagem de máquina, que é representado por zeros e uns. E converge para ela, pode ver essa seta vermelha aqui para baixo, essa aqui para cima, as linguagens que vieram posteriormente, que seriam as linguagens de baixo nível, né, representado pelos montadores. Então, aqui tem um exemplo de uma linguagem uma linha de comando de uma linguagem de baixo nível, que tem que ser traduzida para a linguagem de máquina, assim como a linguagem de alto nível, que veio posteriormente ainda. Aqui tem um exemplo de um código, então, atribuindo soma de variáveis, dessa linguagem de terceira geração, então, né? Que é uma linguagem mais próxima da linguagem do ser humano. Essa que seria basicamente a diferença, né? A linguagem de máquina é a linguagem do computador mesmo, a binária, né? A linguagem de baixo nível, aquela que fica um pouco mais fácil para o ser humano programar, ao invés de programar diretamente em binário. Mas a linguagem de alto nível fica mais próxima ainda da linguagem humana, o que fica bem mais fácil para um ser humano desenvolver e programar. Né? Aqui, então, as suas definições, né? A linguagem de máquina é baseada em código binário, zeros e uns. É utilizada diretamente pelo computador. E a linguagem de baixo nível é uma simplificação da linguagem de máquina. Permite que os programas utilizem abreviações simples e instruções de programas, chamado mnemônicos. Exemplo de linguagem assembly. Aqui tem um comando lá da linguagem assembly, compare A e B. Né? Então a gente faz a comparação de duas variáveis aqui. E a linguagem de alto nível, que é aquela que a gente utiliza, vocês estão utilizando o Python, né? Como linguagem de programação no curso. Então é uma linguagem de alto nível. Utiliza a combinação de um conjunto de símbolos de acordo com certas regras de sintaxe para expressar uma sequência de operações de máquina. É uma linguagem que não exige conhecimento do código de máquina. Não precisa entender de código binário. São mais fáceis de ler, escrever e manter. Então você, com pouco estudo, não, sem ser um estudo tão aprofundado na parte de máquina, de hardware mesmo, ou a parte binária, você consegue sair programando. Aqui então o montador é um tipo de tradutor. Lembra que o tradutor é subdividido em 3 níveis, né? Um deles é o montador. Aqui mostra então o algoritmo descrito em alto nível e algoritmo em baixo nível aqui, né? Alto nível. Esse aqui é um algoritmo, pode ser simplesmente, não precisa ser uma linguagem de programação exatamente, mas aqui, então aqui está mostrando como sendo ligar o computador, navegar até
o post ali de exemplo e fazer um comentário. É alto nível. Eu posso descrever esse mesmo algoritmo em baixo nível. Caminhar até o computador, procurar o botão para ligá-lo, ligue, digite sua senha de login do sistema operacional e assim vai, né? Aqueles passos todos que provavelmente vocês tiveram um exercício desse tipo quando começaram a aprender linguagem de programação, né? Ou lógica de programação. E aqui então é o algoritmo de alto nível usando uma linguagem, né? System out println 1 mais 5. Então ele vai imprimir na tela o número 6, que é o, né, 1 mais 5, isso aqui em linguagem Java. Né? Baixo nível, isso aqui é uma linguagem de baixo nível. Então fazendo a mesma coisa, precisa de um monte de comando para fazer a mesma coisa numa linguagem de alto nível. E aqui é a linguagem de mais baixo nível, que seria a linguagem de máquina, então, a linguagem binária. Então aqui está descrito como ficaria em linguagem de máquina essa linha de comando feita aqui em programação Java. O compilador. O compilador é um outro tipo, então, de tradutor. E aqui todos os passos que passa para realmente ter um programa compilado, né? Você digita o programa, o código-fonte, depois que você digitou aquele código-fonte, você vai passar um software ali que é o compilador, né? Então vai o compilador, ele vai gerar um programa-objeto, vai fazer ligações com subprogramas já compilados, né? Pode ser feita essa parte aqui. Vai pegar dados do programa, de um banco de dados, por exemplo, vai transformar esse programa, então, tudo isso em um programa executável. E aí vai ter o resultado. Isso o compilador faz. Já o interpretador, que é um outro tipo de tradutor, ele vai queimar várias etapas. O interpretador é um tipo de tradutor que faz, entre aspas, a compilação linha a linha. Linha a linha do comando. Ele não vai pegar todo o programa fonte e compilar. Ele vai pegar cada linha e vai já fazer a tradução para a linguagem de máquina. Então, mas ele queima várias etapas. Então, ele é o programa fonte, já pega dados do programa, se tiver, e vai ter os resultados. Por isso, com um programa do tipo interpretador, a execução dele ele é um pouco mais lenta do que o compilador. Porque o interpretador ele vai fazer na hora. Ele vai pegar a linha e vai executar. Vai pegar outra linha, vai executar. Pegar outra linha e executar. E se der algum erro no meio, vai parar o programa ali, vai ter uma parada do programa. Já o compilador não, ele vai passar um trabalho no início para traduzir tudo aquilo, gerando um programa executável, mas vai gerar sem erro de sintaxe, né? E consequentemente, como ele gerou um executável, a execução do programa, do tipo compilador, é mais rápida, porque já está em código binário diretamente. Então essa é a diferença entre um interpretador e um compilador. Aqui tem um esquema bem interessante, que é um pouco da história, a linha cronológica das linguagens de programação, né? Começando aqui lá com Assembler, né? Com Assembly, né? Que foi a primeira, e várias outras linguagens, o Fortran, o famoso Fortran, muito utilizado lá antigamente, principalmente o pessoal de engenharia usava muito. A partir dele veio o Basic, ó, aqui as linhas então mostram as heranças, né? O Basic veio a partir do Fortran, né? O Simula, Pascal, ó, Pascal é uma junção de PL1, Simula, Fortran, um pouco de Algol também. Várias linguagens aqui até chegar à linguagem que vocês usam hoje, né, no curso, é o Python, né? Então que o Python veio o quê? Veio a partir do Pascal, juntando tudo que veio aqui lá de trás, né? Então, ó, C, C++, e assim por diante. Onde é que está o Java aqui? Tem o JavaScript, né? Tem o JavaScript e várias outras linguagens, né? Então aqui só para ter uma ideia dessa linha cronológica, né, das linguagens, que uma acaba geralmente se apoiando em outra, né, para se desenvolver e criar algo melhor para a época.